De tantos trabalhos. Você já fez intercâmbio também, não foi, não? Foi. Já morou fora. Morei em Portugal. Como foi? Foi O muito... sonho da Cris é ir pra Portugal. Jura? Eu trabalho pra quando eu me aposentar eu ir embora pra Portugal. Jura? Pra É. que cidade você Eu tem não quero vontade? ir, não me interessa. Jura? Você quer ir pra Portugal? Foda-se onde. É porque eu amo viver aqui no Brasil. Amo, assim. Eu não iria agora, entendeu? Ainda que eu pudesse financeiramente, que não posso, mas ainda que eu pudesse, eu não iria agora. Eu achei gosto que era o seu da- sonho de viajar e conhecer Portugal. Não, isso eu tenho, mas é que eu tenho medo. Eu já coloquei Portugal por último na minha lista, embora seja o lugar que eu mais quero conhecer. Por quê? Aham. Porque eu tenho medo de ir e não querer ir embora mais. Então, eu tenho que deixar ele por último, porque depois que eu fizer tudo... Aí você fica lá e legal aí mesmo. eu vou. Se eu for e não voltar, foi isso que aconteceu. Ficou lá. Fiquei. É isso. Não posso Não, falar mas isso na hora que eu for pegar o visto, porque senão não vão me dar. Aí eu vou falar... Tirem isso do ar. Mentira. Corta esses dados, por favor, não apresente lá no consulado. Não, mas eu pretendo me organizar pra isso. Agora, falando sério, porque tem alguns projetos, assim, né? De aposentados irem e tal, e de repente tem uma renda. Existe maneira legal de fazer isso. E eu pretendo fazer isso de forma correta. Sim, vai mas fazer, quero vai muito ir. fazer. Eu tava falando com um amigo meu, do Bruno Venga, que é meu melhor amigo da vida. Beijo, Bruno. E ele já veio aqui. tá vendo coisas de lá e Portugal. Eu falei, meu amigo, você se prepare, porque eu já quero ir. Se você for, mas daí não tem nem o que eu vou Não tem questionar. desculpa, tem Não, que já ir, vou pô. marcar a data, entendeu? que Já ir. fica 2053, ida. Já é só isso. Ai, gente, Quantos anos não. você tinha? Eu tinha 21. Ah, foi recente, então. Recente, É que foi eu ontem. vou perguntar, porque geralmente a pessoa que faz intercâmbio escolhe um país que ela não sabe o idioma. Por que então... Portugal? Então, é porque eu sabia o idioma. Foi por isso que eu escolhi. Não, mas é porque assim... Menos dificuldades, né? Eu fui porque eu sabia o idioma, mas incrível, assim, porque eu cheguei lá e eu descobri que eu não sabia o idioma. É muito diferente. Gente, eu cheguei no primeiro dia de aula e eu acho que as pessoas deviam achar que eu era burra. Porque Faculdade, era? Na faculdade. Eu perguntava tudo, o professor falava, e aí eu virava pros meus colegas, mas o que ele disse? O português PT é Vocês muito diferente do português BR. Isso, muito. gente, é outra língua. Você sabe A imitar gente o tinha sotaque? que... Ah, pois, eu sei imitar um pouquinho, mas tem muito tempo, bué de tempo que eu não consigo falar português de Portugal. É muito tempo que eu não treino, não pratico. Mas não, é muito difícil. E eles chamam... eles não dizem que a gente fala português, eles dizem que a gente fala brasileiro. Brasileiro. Eu acho que eu devia falar que é brasileiro mesmo, Não, né? porque não tem como mais. Ou como não tem diz como. Lélia, português, né? É que porque não tem como... É outra língua, Outro gente. idioma ter ó do borogodó. É outra Expressões língua. tipo... E eles, é incrível, porque você chega lá, se você quiser que eles... Se você quiser compreender o que eles estão falando, é só pedir pra eles falarem português BR. Porque eles falam. Eles falam, ativa Eles- uma chavinha. Eles crescem assistindo novela, ouvindo, consumindo música brasileira. Eles crescem apaixonados pelo Brasil. Então, se você pedir, eles falam com você português BR. É muito tranquilo. A Avenida Brasil lá foi um sucesso. Foi um O quê? estouro. Todas as Não novelas, só lá, gente. né? Mas no mundo todo. A Avenida Você evita Brasil. muitas confusões em Portugal tirando o futuro do pretérito do seu vocabulário. Porque a gente tem mania de usar o futuro do pretérito aqui no Brasil. E Quando você vai qual pedir é o alguma futuro coisa. do Quando você fala assim, pretérito? eu queria... Você pede pro garçom, eu queria um Queria Guaraná. tanto. Ele fala, É. tá bom. Cria, não queres mais? Queria, não quero mais. Cria, não queres mais. Você não Eles pode falam. falar, eu queria, eu gostaria. Aham. Porque eles não trabalham com essa... Que engraçado, né, cara? E o infinitivo também. Tirando o infinitivo, você já tá falando português Portugal. É isso. Porque esse é o eles não treinamento. falam, tipo... Qual é o infinitivo, gente? Cantando. Eles não, Não, falam gerúndio. cantando. A Gerúndio. cantar. Gerúndio. Gerúndio. Tem Gerúndio. que usar no infinitivo. É isso? É. Ai, gente, que péssima. O infinitivo- Alguém me manda de volta pra aula de gramática. Não, é porque eu amo gramática. Péssima. É porque eu gosto Ela mesmo. fez faculdade de Eu amo. letras. Eu Ai. comecei letra. Eu amo, de verdade. Cris, me Mas o- perdoa. Mas- Sério, tô passando vergonha na Não, não frente tá da não. Cris, Não tá gente. não. Viu? Não tá não. A Você internet... não tinha os dados, tá tudo Não, bem. a internet Não tinha já... os dados. Eu passo muita raiva na internet porque a galera bota R onde não tem e tira R de onde tem. Mas só pra, No pra Twitter pode, explicar... Só pra explicar. O infinitivo é o, é o verbo na forma comum. Tipo, amar, Aham. andar, Exato. comer... Tá, esse é o infinitivo. É isso. O gerúndio é atendente de telemarketing. Vamos estar transferindo... Andando, amando, Vou cantando. estar conferindo... Então é isso que eu confundi, porque o que eles fazem é usar
o infinitivo. Não sempre. gerúndio, é. E eles nunca usam gerúndio. Então é tipo, eu não tô cantando, eu estou a cantar. A cantar. Estou a cantar. Uhum. Entendeu? Eles sempre fazem. Então, se você falar assim, você já tá falando português. Já é de metade do Portugal, idioma. Entendeu? Já chegou aprendendo o idioma, entendeu? É E sabe na Argentina uma coisa que eles também estranham quando a galera vai falar o castelhano ou o espanhol lá? A gente colocar yo em todo. Quando vai falar eu quero isso. Tipo, yo quero isso. Eles não gostam que você use sempre yo. Eles te acham egocêntrico. Porque se quero isso, se quero, é você já. Já tá, Então, o sujeito show, já show. tá ali, por isso. Eles falaram que meu irmão, quando chegou lá pra falar, ele falava tudo show, não sei o que, show, não sei o que, show. E eles falam, você é obcecado cara por si mesmo? egocêntrico. Que engraçado. Eu lembro uma vez que a Engraçado. gente recebeu na escola uma estudante de fora, ela veio pra fazer estágio e ela não veio pra estudar com a gente, entendeu? Ela tava com a professora, veio fazer estágio e tal. E aí a professora um dia, tipo, era a última aula da sexta-feira, ela falou, eu vou deixar vocês à vontade pra conversar com ela, vocês devem ter muita curiosidade e tal. E era uma aula de biologia, imagina. E eu apaixonada por gramática, que sempre fui, as minhas perguntas foram todas de língua, né? E aí eu perguntei pra ela, qual é a palavra que você mais estranhou no Brasil? Aí ela falou, cadê? Eu falei, cadê? Ela falou, Aí, porque na minha cabeça é impossível viver sem cadê. Cadê meu óculos? Cadê meu celular? Cadê? Aí eu... E vocês falam o quê? Ela, onde está? Aí eu... Desculpa. Porque pra mim era muito Cadê? impossível viver sem o Total. cadê. Cadê, E aí cadê? ela, onde está? Eu, tá. Desculpa. Tem uma coisa curiosa que é tipo cadê, né? Pra gente, e que lá eles acham muito esquisito, que é quando a gente não entende uma palavra, a gente fala oi. Sabe? Tipo, Aham. eu falei muito rápido. Aí fala, oi? Aí eles falam, Oi. oi. Eles respondem, oi. Eu já Aí falei eu- isso. Não, desculpa, é porque eu não entendi. Aí eles, tá. Aí eles repetem, entendeu? Mas eles sempre, eles ficavam meio... É que, assim, Frustrados, assim. eles têm uma tendência maior ao pragmatismo. É muito o que o que não é, não é. Lembra um amigo nosso, comediante, que foi pra lá? E aí ele saiu do hotel e ele precisava de uma farmácia. E aí ele saiu, tava aqui e falou pra mulher, onde tem uma farmácia? Aí ela falou, tá a pé ou de carro, né? Você vai andando, vai de carro. Aí ele falou, tô de carro, porque, né? Aí ela falou, tá, então você... Aí ela começou a explicar, vai reto. Ela começou a dar toda a explicação. Aí ela dando a explicação, ele olhou e falou, pera, aquilo ali não é uma farmácia dela? Mas você falou que tava de carro, se tivesse a pé eu dizia essa daqui. Ai, exatamente, isso é muito... Você falou que quer ir de carro, se você quer ir de isso. carro eu vou Você dizer tem a que outra. ser muito específico. É isso. Né? Você tem que dizer exatamente qual a farmácia mais perto. É essa daqui. Você falou que tava de carro. Exatamente, Que louco, isso é muito cara. sobre a lógica Portugal. Agora, esse pragmatismo podia ter em relação, porque não tem. Gente, Estou sentindo uma mágoa. Estou... Não, Exponha. eu vou abrir Exponha. meu coraçãozinho aqui. Gente, como era difícil beijar na boca lá. Cacete, sério, eu penei pra poder pegar. E é tipo assim... Enrola, e aí não sei o quê. E aí demora, Estou a gente, juro pra flertar- vocês. A flertar. Estou a flertar. Estou a... Ai, tinha uma palavra que eles usavam pra, tipo, dar em cima, mas não lembro agora. Muitos anos atrás. Mas eles... Demora muito, cara. Eu juro pra vocês, eu cheguei a achar que o cara que eu ficava era virgem. Porque eu achava que ele não queria ter a primeira vez, e aí não sei Ou o te quê. desapontar, né? Alguma coisa Cara, assim. não, eu tinha certeza que ele era virgem e tava nervoso pra ter a primeira vez. Porque a gente morava na mesma casa, a gente se pegava todo dia, a gente passou uma semana se pegando, às vezes eu dormia com ele e a gente não transava. Ficou, meu filho. Mas tem outro jeito de... Outra ótica de relacionamento mesmo. Total. É muito diferente. Por que não tem pragmatismo, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas Cadê a é especificidade? que é muito Cidade. diferente. Tem uma amiga minha que ela mudou pro Canadá e ela falando assim, gente, eu conto pro marido dela hoje, né, minhas histórias e ele fica desacreditado. Ele fala assim, mas o que vocês têm no Brasil não é homem, não é possível que eles ajam dessa forma com as mulheres. Eles ficam assim, Que nem Como? beijo de Como? língua, né? Não é muito comum nos outros países. Não é muito comum. Já tive que ensinar muito gringo a beijar na boca. Ai, calma, meu filho. Para com esse beijo técnico. só Vamos botar selinho? língua. assiste esse vídeo aqui, ó. Mas realmente, as relações são outras, assim. Eu acho que... Eu tive muito... Eu lembro que uma vez eu fui numa balada com uma amiga
E a gente viu, depois de acho que 3 meses de intercâmbio, e a gente viu um casal assim se beijando no canto ali da balada, a gente olhou. Sabe quando você dá o double check, assim, você faz... Aí a gente começou a comemorar. Caralho, beijo em Portugal! E nem era conhecido. Eram as pessoas aleatórias. E a gente... Um beijo na boca! As pessoas se beijam aqui nesse país. Nossa, não acredito, não esperava isso. Gente, Achei sério. que lá era de boas também. Ai, gente, eu não achei. Sei lá, se vai que 2021 acelerou o processo, Não, as mas pessoas estão mais evoluídas, mas mas na minha época não era assim, não. É cultura europeia, não tem como, né? É muito diferente, é muito Muito. diferente. Assim, vai demorar muito ainda pra chegar no que a gente tem e talvez... Mas você imagina um baile funk em Portugal? Eu imagino, de verdade, eu juro por Deus. Não, imagino, baile é todo mundo funk parado. Rio, corredor, menina isso eu não passa e imagino. dedada de 20 cara. Mas eu imagino uma festa, tipo, baile funk brasileiro. Vai E aí mesmo. todos os portugueses... Não E os é? portugueses assim. Olha lá, ó. Jean sabe... O que o Janzeira tá falando Não, aí? porque tem umas baladas no Rio que é Eu nunca fui. Não, eu também nunca fui, mas, né, a gente sabe por relatos, assim, que é, tipo, faz corredor e as meninas... Vai, faz a e não fila e não é vem de cara que, cara. tipo, cata a menina e manda. Não, os caras fazem a fila e as meninas fazem a fila pra passar no corredor. E as meninas vão passando e a graça do corredor é... Obviamente, não tem ali o contato do pênis do cara, porque com um monte de doença e tudo. Mas é assim, enquanto ela passa, o que for orifício, o dedo vai. Gente, mas isso? Orelha. Uma coisa assim, quando a gente fala... As narinas, gente, protejam as Tem narinas. gente que gosta, Ah, né, é? de orelha, né? Uai. Vai. Então, é o que né? eu fico pensando Às assim, vezes não é, tem- não é nem julgamento de valor sobre isso. É. Mas você consegue... Pega esse cenário E imagina. e bota na França. Não dá. Não dá. Não dá. Não, mas eu acho que quando eu falo do pragmatismo, né, é importante lembrar que a gente não tá falando também dos caras que chega sem noção e puxa a mina na balada. Né? Eu não desejaria isso nem aqui, nem em Portugal, né? Porque eu já ficava de saco cheio disso aqui no Brasil. Mas, cara, eu fui pra Portugal e quando você falou assim, ai, você gostou? Como é que foi? Minha primeira reação é sempre segurar a minha reação. Pra não murchar que nem a Pra não Thaís fazer- do Big Brother, né? Né? Porque, cara, sinceramente, assim, eu tive uma... foi um pouco decepcionante em relação a essa questão do machismo, assim. Os caras, por mais que não tenha esse pragmatismo, né? Que é isso, eu quero pragmatismo quando eu tô afim. Óbvio. Eu não quero pragmatismo pro cara me assediar. Que aí já ninguém tá afim, né? Sim. Ninguém tá afim do cara ficar te puxando na balada. E na situação que você mencionou que o cara não queria transar com você... não Eu é que tava super afim. Sim, e ele também demonstrava estar. Total. Né? Não é uma coisa que ela estava forçando e estava... Exatamente. Ao contrário também. Exatamente. Vamos só deixar é. claro, porque Vamos o pessoal aqui é especificar. muito detalhista. Não, com certeza. E aí, eu acho que, assim, eu vivi situações de machismo lá que eu não imaginava passar em Portugal. Tipo, gente, sabe aquelas coisas assim que você fala, ai, só tem em relatos de internet? Ou você vê e você pensa, nossa, assim, essa menina passou por isso, que triste. Ai, nunca passei por isso na minha vida. Cara, eu cheguei em Portugal de trabalhar em café e ser assediada pelo meu chefe. Tipo, de eu estar lavando louça no café, que eu trabalhava lá em Portugal, e o chefe vir e passar a mão na minha bunda enquanto eu tava lavando louça. E, gente, eu trabalhava num café que era dentro de um parque, e em volta desse parque era uma avenida. Ou seja, sabe quando, assim, filme, a câmera vai dando zoom out, assim, aí você vai percebendo a situação que você tá? Eu tava dentro de um café, era quase 9 horas da noite, sozinha, só com o chefe, dentro de um parque gigante, dentro de uma avenida, tipo assim, sozinha, eu e o cara. E o Alerta cara, vermelho. e o cara pegou e passou a mão na minha bunda. Aí, sabe o que você faz assim? Você fica tipo, não é possível. Isso aconteceu mesmo? Não é possível. Não, acho que não. É coisa da minha cabeça, não é possível. Foi Ele sem esbarrou, querer, foi ele sem esbarrou. querer. Aí aconteceu uma segunda vez, caralho, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Gente, não é possível, não é possível, não é possível. Aí ele pegou, aumentou o volume do som, começou a trancar o café e eu fechando o café. Tipo, terminando de fazer as coisas. Aí eu comecei a mandar mensagem pras minhas amigas escondida, porque eu não podia usar celular no café enquanto tava trabalhando. Comecei a mandar mensagem. E eu, desesperada lá. Aí eu, não, se acontecer uma terceira vez, pensando, se acontecer uma terceira vez, eu vou fazer alguma coisa. Aí, óbvio, quando acontece a terceira vez e você tá lá naquela situação, você pensa, fudeu.
E eu tava... É tipo isso, gente. Repito, eu estava num café, do lado de um lago, dentro de um parque, no meio de uma avenida, assim, gigante em volta. E eu assim... Cara, se eu fizer qualquer coisa, sei lá, esse cara pode me bater, entendeu? E aí você fica assim, em choque. E Só foda-se. desejando ir embora, Só né? desejando ir embora. Então é tipo isso, assim, eu passei por situações muito machistas lá em Portugal, que eu vivenciei lá. E que eu não desejo pra ninguém. E por conta disso, eu sempre brinco que eu amo Portugal. Eu acho lindo, assim, é tudo maravilhoso. Funcionam as coisas, o transporte é incrível. Eu morei em Lisboa, transporte maravilhoso. Eu queria a cenografia de Portugal e o elenco brasileiro. Eu falo sempre isso, porque eu acho que apesar daqui ter essas questões de machismo, que tem muito, né, no Brasil, a gente aqui tá um passo à frente em relação às discussões e posicionamentos. Porque aqui, se acontece uma situação de machismo, a gente já tem mais segurança de se posicionar. Eu sinto um pouco isso, sabe? E lá, cara, eu me Mas posicionava... isso foi em que ano, desculpa? 2016. Será que esses 5 anos lá não fizeram também essa diferença? Porque aqui 2016 também Fez não era o que é muito. hoje, Então, né? Talvez hoje lá total. você tivesse mais segurança, talvez hoje lá já não fosse, enfim, já tivesse câmera e você já tivesse mais segurança de denunciar. Eu digo porque assim, apesar, eu sempre falo isso aqui, é claro que a gente briga, a gente reclama, mas em termos históricos, 10 anos é nada. 10 anos é um segundo. É um segundo. Em termos históricos, né? Com certeza. Mas de Então, evolução, né? Não, em termos históricos, de evolução mesmo, assim, cultural, é porque a gente pensa assim, aqui, né? Meu grupo de amigos, minha família e tal, mas pra isso chegar, que foi aquilo que a gente tava falando ontem, anteontem, eu não sei, é que a gente vive num eixo onde as coisas acontecem muito mais. A gente tá... Vocês falaram agora da Augusta. Você desce a Augusta de uma ponta a outra, você vê tudo. Diversidade total, Tudo. Você né? vê todas as cores de cabelo, todas as cores de roupa, todas as possibilidades de relacionamento interpessoal, você vê em uma descida da LGBTQI. Augusta. Exato, né? total. Mas isso aqui. Então, o que eu Sim. fico pensando sempre, e não tô justificando, mas eu tô dizendo que muitas pessoas não têm a maldade do preconceito, mas têm a falta de inserção cultural mesmo. Sim. É só uma falta de inserção cultural. Sim. Então, E em discutir muitos as mais pautas, lugares, né? em muito mais lugares não chega. Sim, total. Né? Então, o que eu fico pensando só assim, é claro, não lembro pra quem que eu falei isso, é claro que cansa falar, cansa Na Carol brigar. Biazin ontem, que ela tava Foi, falando isso, do foi Sul. mesmo. Eu falei, eu entendo que cansa falar, mas é a única maneira, infelizmente. Não tem outra total. forma, porque ainda vai levar 2, 3, 4, 5 décadas para uma mudança significativa Com certeza. aparecer. E é isso, assim, tem muita gente que, assim, São Paulo tem muita concentração de gente, mas é um espaço relativamente pequeno se você pensar em território Brasil. Claro. Então tem muito mais gente que não convive com a Avenida, Claro. com a Rua Augusta, Claro. né? Então é isso, Tá perdendo tempo, vai ter que... inclusive. mas às vezes a pessoa não tem... E o meu pensamento ontem pra ela, eu até falei, imagina quanta gente que vive nesses lugares e que passa por essas situações sem nem ter a consciência de que pode brigar ou que pode, entende? Pode se posicionar, Não né? pode. Então, assim, ela comentou ontem aqui que quando ela foi pra cidade dela, que é uma cidade pequena, ela falou assim, engraçado, porque eu ando aqui, eu vivo aqui e tal, e quando eu fui pra lá, eu fiquei incomodada de andar de mão dada com a minha namorada na rua. E aí eu falei pra ela, e foi um final de semana. Você imagina a pessoa que vive lá. ou nessa, ou em algum dos outros 500 municípios. Essa pessoa não vive a vida dela. Porque ela não pode. E porque ela não tem sequer sabe, não tem mais ninguém na cidade. Porque provavelmente os outros que viveriam essa mesma vida já não assumiram essa vida antes. Então pra ser a primeira, a pessoa tem que ser muito forte. E às vezes dói mais ser a primeira. A pessoa abre mão. Fala, tudo bem, vou ficar assim. Ai, não vale a pena. Vou brigar com a minha cavar mãe, essa batalha, vou brigar com meu pai, né? a família vai romper comigo. É uma luta meus amigos vão mesmo. virar as costas pra mim. Porque em determinado momento isso vai acontecer, infelizmente. A gente Total. tem... Mas isso que você falou é muito verdadeiro, porque o que eu vivi em Portugal é que, por exemplo, aqui no Brasil eu tava com um coletivo feminista, a gente tinha acabado de fundar era de final de 2013 para 2014, a gente fundou o coletivo feminista na USP, né? Caraca. Na ECA, na Escola de Comunicações e Artes, que é onde eu fiz faculdade. Ah, você fez artes cênicas. Eu fiz artes cênicas na Formada ECA. na USP, né? Sim. E Como aí... que chama?
CAC. CAC, isso, CAC. já ouvi falar. Exatamente, maravilhoso. Inclusive, saudades. Às vezes, depende do momento da faculdade, eu sinto saudade. Você gosta de Portugal? E aí... Tem saudade da faculdade? Das festas do campus? Das festas, sim, pra cacete. É, né? Mas eu lembro que eu tinha muito vocabulário. Eu acho que o que faltava, quando eu cheguei em Portugal, que eu percebia, é que faltava vocabulário. Tipo, a gente, enquanto tava lá no coletivo feminista adquirindo vocabulário sobre essa discussão, na hora que eu cheguei em Portugal, gente, eu não tenho nem como conversar com as minhas colegas de turma sobre esse assunto, porque não tem vocabulário. Sobre isso. Tipo assim, eu falava assim, vocês sabem o que é sororidade? Tipo... Nunca ouviram falar sobre essa palavra, entendeu? E aí eu tinha muita dificuldade de questionar as coisas que estavam acontecendo na sala. Tipo, vou dar um exemplo. Tinha um menino na nossa turma que ele basicamente assediava todas as meninas da sala. A gente tinha algumas... era faculdade de teatro e cinema. E a gente fazia cenas, fazia experimentos, assim, de curtas metragens e tal. E aí teve alguma cena que a gente gravou que uma das meninas tirava a blusa. E a gente assistiu várias cenas que a gente gravou juntos. E o professor acendeu a luz, apagou o telão e falou... Então, pessoal, quais são os comentários de hoje? Não sei o quê. Aí o menino... eu acho que os peitos mais bonitos de hoje foram os da Maria. Que bosta. E o professor riu. Tipo, era nesse nível, assim, sabe? E aí, eu tentava conversar com as minhas colegas sobre aquilo, porque elas, evidentemente, estavam incomodadas com o que o cara tava falando, e fazendo também, porque, tipo, eu vi uma cena da menina tá de pé, e ele tá sentado do lado da menina, a gente tava na roda discutindo uma questão lá de uma performance que a gente ia fazer, e o cara tava do lado dela e começou a fazer assim, ó, aqui é a perna da menina, tá? Ele começou a fazer assim, ó. E ela tava de saia. Meu Deus. E começou a subir. Aí ela tirava a mão assim, para, poxa, para. E ele continuou fazendo isso. E sabe quando, tipo, a mulher, você percebe que a menina tá ali sem força pra se posicionar e ao mesmo tempo muito incomodada. E eu tentava conversar com ela sobre isso e elas ficavam tipo, ai, mas ele é um cara que é engraçado. Ai, ele tá brincando. Ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo, que não sei o quê, não adianta brigar. A gente às vezes fala, mas ele não... E, tipo, faltava vocabulário, entendeu? Então é muito isso, assim. E é por isso que toda vez que eu vou pros lugares que eu posso falar da entrevista, eu falo sobre as coisas que eu acho que são importantes serem faladas. Porque eu acho que quanto mais vocabulário a gente distribuir por aí, melhor. Inclusive, essas questões que eu sempre trago sobre pessoas asiáticas, eu acho que é uma coisa muito recente. Eu só entendi que eu não era branca de uns 3 anos atrás. Então, eu entendo que hoje em dia tem muita gente que não sabe sobre isso, que tem... falas preconceituosas, tem atitudes preconceituosas e, enfim, racistas, né? Que, no caso, é sobre isso. E não tá tudo bem. E não tá tudo bem. É racista. E só que eu acho que é isso, assim, a gente ainda teve muito pouco acesso a essas discussões e muito pouco vocabulário para poder tratar dessas questões. Então, eu entendo. Óbvio que eu fico muito chateada quando eu vejo esses tipos de posicionamentos, de declarações extremamente preconceituosas e discriminatórias, mas eu entendo que a gente tá começando a discutir, tá começando a adquirir vocabulário. Tipo, gente, até ontem as pessoas estavam achando que vidas negras não importavam, entendeu? Como é que eu, hoje, vou achar que de um dia do dia pra noite as pessoas vão entender o que é pessoas asiáticas brasileiras, entendeu? Eu entendo que eu tenho que ter paciência, sabe? Sim. Mas é isso, é adquirir vocabulários aos poucos, né?